nesse sábado, não um sábado chuvoso, e confirmando a previsão do tempo, que indicava ontem, hoje e amanhã, no domingo, também com chuva em Pelotas. Né? E esse momento até um momento de reflexão. A gente já vai mandando um abraço para o Marcos Cunha, que é nosso ouvinte assíduo, O né? Marcos Cunha Nessa programação. Né? sempre participa e coloca comentários. Edmundo Alalã Júnior também está nos assistindo agora, mandou um abraço para nós. Até Laura Freitas, em Porto Alegre. Laura também. Freitas, né? Não é parente. Não, acho que não. Não. Eu acho que é minha parente. É tua parente? É minha filha. Eu só quero colocar o telefone, o 3222-3950, né? É o telefone de participação. Se você quiser participar, né? É sempre bem-vindo. Né? Na semana passada, até algumas pessoas participaram, se manifestaram em relação a esse conflito homem-mulher, e sobre o mês da mulher, que eu acho importante a gente refletir, não um Dia Internacional da Mulher, mas o mês, né? Pensar um pouco, né? Nessas relações. Essas relações que elas podem começar a ser minadas, né? Exatamente no dia a dia, né? No cotidiano, onde daqui a pouco eu estou com mau humor, eu digo uma coisa sem pensar, a outra resposta, ou não responde, mas guarda para si, né? E quem bate não esquece, mas quem sofre lembra. Né? E esse sofrer, lembrar, isso vai marcando, né? As pessoas. Né? Eu acho que as pessoas mais evoluídas psiquicamente, Leandro, são aquelas que têm a capacidade de cada vez mais enxergarem isso que nós estamos falando e aos poucos irem diminuindo ao longo da vida as consequências, as repercussões, digamos assim, desse não pensar. Quando nós dizemos alguma coisa e machucamos o outro, logo depois esquecemos, nós fazemos isso fundamentalmente porque temos uma capacidade muito pequena de examinarmos as relações. Nós, quando falamos, na maioria das vezes, não nos preocupamos muito com quem está escutando. Nos preocupamos mais em nos aliviarmos, em destensionarmos. As palavras, nós temos dito isso aqui infinitas vezes, funcionam no psiquismo humano como mulas, ou seja, elas carregam tensões de toda ordem dentro do nosso psiquismo. Consequentemente, quando nós falamos, nós não só dizemos coisas, como além do mais colocamos uma carga afetiva nas palavras que é muito importante para o funcionário psíquico. Então, quando nós falamos sem olharmos, sem percebermos, sem prestarmos atenção no tom afetivo que nós colocamos nas palavras, na escolha das palavras, e simplesmente falamos como se fosse um vômito, ou seja, algo que vem de dentro de forma descontrolada e se manifesta intensamente, nós pura e simplesmente estamos distensionando, descarregando o nosso psiquismo das tensões, para dizer de uma forma bem simples, bem econômica inclusive, para que as pessoas nos entendam em casa. O outro não nos interessa muito, né, nesse momento. Sim, não está falando para a pessoa. É quase um monólogo. Está descarregando na pessoa. Então, é um monólogo, na verdade. Um monólogo que, através das palavras, serve para nos distensionar. É um desabafo. A maioria das conversas termina sendo um desabafo. São poucas as pessoas que têm a capacidade de irem pensando naquilo que dizem e sentindo o que vai carregado nas palavras que expressam. Então aí nós levamos em consideração o outro, mas geralmente as pessoas não são treinadas para isso. O nosso mundo, e é muito importante que as pessoas em casa prestem atenção nisso, o nosso mundo, nós somos treinados em casa para pensarmos como se fôssemos uma tábua rasa, como se a vida fosse plana, não tivesse profundidade, tivesse só altura e largura, como se fosse a projeção de um slide. Então, ao não ter a terceira ou a quarta dimensão, que é o tempo, e a profundidade, que é a terceira dimensão, a vida fica muito plana. Então, as relações também ficam muito planas. Nós não prestamos atenção no que fazemos, dizemos ou deixamos de fazer e dizer. Isso vai provocar uma série de reações no outro, que era a tua pergunta, o teu comentário inicial. Quando nós falamos e não nos importamos com o outro, geramos bons e maus sentimentos nos outros, as pessoas nos admiram ou nos odeiam, sem que nós sequer tenhamos a percepção disso. Quando nós temos esse clima dentro de casa, terminamos envolvidos diretamente em algo que tem que ver conosco,
mas que nós sequer sabemos que estamos participando. Então vira uma conversa meio de loucos. Um diz uma coisa, o outro entende o outro, responde uma coisa porque teve uma sensação que de repente não é exatamente o que tu querias dizer, porque tu estavas pensando numa coisa diferente. E bom, aí temos os desencontros. Agora, Newton, no momento íntimo de um casal, né, tu tens um diálogo mais intimidade, que não haja conflito, vamos dizer, nesse casal naquele momento. Né? Mas no dia a dia é aquele cotidiano, né? Que às vezes tu vais falar, de repente vais repreender um filho, né? E de acordo com o que tu vai repreender, e tu vai construindo uma cultura para os próprios filhos. Né? Às vezes é o homem que é o durão e a mulher ameniza, né? A dureza da disciplina em casa, vamos dizer assim, né? Mas tu constrói na cultura dos teus filhos, né? Um aspecto que um é o que domina e o outro que ameniza, né? Então, mas isso seria amenizado se nós tivéssemos a capacidade, e quando eu digo se nós tivéssemos, é evidente que eu estou levantando a questão para o ouvinte, no sentido de ele se especializar nisso, né? As pessoas deveriam cada vez mais se autoexaminarem com mais profundidade. Quando nós criamos um clima de desencontros, evidentemente que nós estamos diretamente envolvidos nisso. Se nós não olhamos, não escutamos, não percebemos as coisas que nós dizemos, terminamos provocando uma onda, como um tsunami, de um roçar de placas, que está na profundeza do mar, nas profundezas do mar, que vai aparecer na superfície através de uma resposta, a qual tu fazias referência agora há pouco. De repente a pessoa se sente magoada, ofendida, ou se cala, se retira da conversa, ou retalha, revida, e aí o ambiente pesa. O ambiente pesa naturalmente, e que de repente nós estamos envolvidos nisso, somos parte criadoras, digamos assim, desse ambiente. Então, quando as pessoas perdem a capacidade de se olharem e se examinarem, e eu finco um pouco o pé nessa situação, porque eu acho que a essência das relações passa um pouco por aí, das boas relações. O indivíduo fica na superfície, ele fica nessa visão plana, bidimensional da vida, onde ele acha que o que ele diz não machucou ele acha que não vai machucar o outro, onde o outro não existe para ele, além dessa visão plana e superficial, e cria um ambiente horroroso, o qual ele não vai poder administrar logo em seguida, porque ele não tem essa profundidade necessária para se resgatar, voltar atrás, pedir desculpa, repensar, sair de perto para esfriar a cabeça, voltar a questionar de novo dentro de um outro momento, com outros elementos, escutar o outro com atenção. Normalmente, e eu disse isso um pouco antes, nós falamos muito mais do que escutamos. As conversas, os diálogos, as pessoas falam ao mesmo tempo, querem impor o seu pensamento, não refletem sobre o que o outro está dizendo, é muito importante. Não conseguem ouvir. E, consequentemente, não se enriquecem, pessoas ficam empobrecidas, encerradas dentro do próprio pensamento, das próprias ideias. As necessidades dos outros não interessam as necessidades dele. Se ele está machucando ou não o outro, ele não vê, e ao mesmo tempo a pessoa que é machucada se ressente. Aí ele não entende o porquê que a pessoa se ressentiu e se retirou, ficou em silêncio, ou não prestou atenção mais nele a partir daí. Aí ele passa a se sentir magoado porque acha que a pessoa deveria investir afetivamente nele e já não está investindo mais, mas ele não enxerga o porquê que a pessoa se retirou, e assim sucessivamente. Essa incapacidade de olhar com profundidade, nos olharmos e olharmos para o que está próximo de nós, é o que faria a diferença nas relações humanas. Mas isso se dá até num diálogo, num trabalho, em qualquer lugar, Newton, né? Onde, de repente, uma pessoa não deixa a outra falar, ela só fala, né? Ela tem uma necessidade imensa de só falar, né? Nas ideologias, nós vemos isso na ciência, quando 2 escolas ou 3 escolas lutam ferrenhamente para defender a sua teoria. Nós vemos isso nas ideologias políticas, nas escolas econômicas e administrativas e assim por diante. As pessoas não conseguem, não é do ser humano, e aqui vale a pena pensar um pouquinho além,
não é do ser humano. Quando nós olhamos para a nossa história humana e pré-humana, nós não vemos essa harmonia, essa integração com fartura. São exceções as pessoas que conseguem de alguma forma administrar a sua vida e a vida e os envolvimentos afetivos com as pessoas próximas de uma forma mais harmoniosa e respeitosa. Geralmente as pessoas, ou naturalmente, usam um certo poder, que o Marcos Cunha acabou de colocar no Facebook. Todos nós exercemos o nosso poder de alguma forma, terminamos nos impondo, criando pequenos territórios, cidades-estados, dentro das relações de casal, de amor, de negócio, de política, enfim. Todo mundo começa a olhar mais para si e criar uma pequena muralha. Essa muralha, esse muro que o Trump quer fazer com o México, todos nós de alguma forma terminamos levantando. Eu acho que até nas mais nobres iniciativas do homem, né, ele sempre, nas entrelinhas, tem uma relação de poder, né, Newton? O poder está dentro das nossas iniciativas. Com certeza, né? Faz parte do mundo. Como nós nos comportamos frente ao ter ou não ter o poder, né? É que o mundo animal está muito presente dentro de nós ainda. Nós temos poucos anos saímos do mundo animal. E temos atitudes e condutas, as guerras. Que é atitude mais animalesca do que a guerra. E a guerra move o mundo. Sempre moveu. A geração de dinheiro, claro, que vem por trás de uma guerra. A guerra dá lucro para alguns. Dá lucro para alguns, dor para outros, né? Não, com certeza, mas as pessoas que lidam com o tema da guerra, e a gente diz as pessoas porque elas são covardes, vivem sempre escondidas. Tu não sabes quem é que vende arma, quem é que produz arma. Nós sabemos que tem países na Europa que vivem às custas da produção de arma. Europa, que se tirar o comércio de arma, eles sucumbem. Para eles isso precisa. Eles precisam. 40% da economia dos Estados Unidos vem da guerra. Precisa alimentar. 40%. Até pouco tempo atrás nós dizíamos aqui, e isso apoiado evidentemente em outras pessoas, existe entre 40 a 70 pessoas no mundo que detêm toda a economia do mundo. Nós não sabemos os nomes dessas pessoas, mas nós sabemos que entre 40 e 70 pessoas detêm toda a economia do mundo, a maior parte da economia do mundo. Recém esse ano disseram, são 44 pessoas, por primeira vez. Agora, o nome dessas 44 pessoas, ou 44 investidores, ou mega investidores, ou mega empresários, e mega empresas, etc., não aparecem. Alguém agora, nessas últimas semanas, disse, são 44 e dentro dessas 44 pessoas tem famílias imperiais que estão metidas nisso. Ou seja, são famílias descendentes de reinados que ainda vivem dominando o mundo. Então nós já começamos a olhar na Europa, na Ásia, e por aí. Mega patrimônios, que são pessoas que têm negócios em muitos setores, mega negócios. Estão nas entrelinhas de várias coisas. E ninguém diz o nome. Claro. Eles têm essa proteção, ninguém diz o nome. Claro. Bom, poder. Do que nós estamos falando? Do poder. Sim, mas esse tipo de poder é que a gente chama de eminência parda, né? Ele quer influenciar, mas não quer aparecer, né? Isso é pior ainda, porque ele sabe que está agindo errado. Agora, quando tu tens alguém que é quase um boneco de ventrílogo desse grupo, né? Tu coloca nele a culpa ou o mérito, né? Mas, na verdade, ele representa o interesse maior, né? Aquele que manipula ele, né? Isso é o que a gente, às vezes, não tem o grau de interpretação para chegar até isto. A gente quer responsabilizar quem está lá em cima, mas isto aí é uma relação da célula e tecido, né, Newton? Então, Leandro, olha aqui, vamos voltar para a realidade, botar os pés no chão e pensar com a nossa cabeça. Eu tenho algum tipo de poder ou de possibilidade de questionar uma dessas 44 famílias, ou pessoas, ou grupos? Não tenho. Não então tenho. Teria que conviver com elas. Vamos esquecer isso aí. Onde eu tenho capacidade de influenciar, questionar e criar um ambiente mais interessante? Na minha casa. Com quem? Com a minha mulher e meus filhos. Então, é aí onde eu tenho que trabalhar. Mas na minha casa não tem essa relação
de eminência parda? Bom, se tiver, nós não vamos mais falar disso. Porque a pessoa sutilmente tem que dominar, Newton. Então, aí começa o problema. O problema não termina na ponta. O problema começa na base. Se nós temos uma pirâmide que termina com uma pontinha com 44 pessoas, que de alguma forma dominam a economia do mundo e impõem determinadas regras multibilionárias para que eles consigam seguir dominando o mundo, e nós não temos acesso a essas pessoas, onde é que nós temos que trabalhar? Na base. A base significa trabalhar em casa, o qual significa dizer que eu tenho que revisar as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu tenho que me colocar em questionamento e assim por diante. Sim. Nós temos um ouvinte na linha, né? Eu achei interessante, e em seguida já vamos também inserir nutrição, é isso, né? na outro momento, né? Com a Beatriz Baini. Né? Alô, bom dia? Pois não, fique à vontade. Tudo bem. Não, mas nós estamos lhe ouvindo bem. Pode fazer a pergunta, senhora. Pois bem. Tá. Melhorou agora? Melhorou agora? Tá, então tá. Tá, pode falar à vontade, nós estamos ouvindo. É. Certo. Certo. Claro. Verão é complicado para a senhora. Tá bom. Tá bem. Certo. Um abraço, obrigado pela sua participação, sua sintonia, viu? Tá bem, tá bem. Até já convido também a Bia para vir para cá, né? Mas ela remete lá para o início do programa, né? Não, mas de qualquer maneira... Tá ótimo, perfeito. A opinião dela é legal e o exemplo dela é legal, porque ela perguntava se é normal gostar só do verão ou gostar só do inverno. É normal. É normal. É o que ela não deve... deve... Mas tem a ver com a relação de nascimento? Eu acho que não... Nasceu no verão, gosta do verão, acho que tem pessoas variadas. Não necessariamente, não existe uma relação direta, mas às vezes a relação está com a história familiar. Por exemplo, se a família saía de férias, se divertia nas férias, se as férias eram na praia ou eram na montanha, se estavam esquiando, ou esquiando na água, ou surfando no mar, ou esquiando na montanha. E os bons momentos de amores, digamos assim, faz com que as pessoas muitas vezes ao longo da vida depois... tentem recriar, buscando um pouco esse ambiente da infância. Muito bem. Agora vamos inserir também a Beatriz, Beatriz Baini, que atua na parte de nutrição. Prazer em revê-la aqui no programa. Tudo bom, Bia? Até baixa um pouquinho o microfone para ti, agora sim. A gente começava a falar sobre relação de poder, né? E eu acho que às vezes até essa relação na mesa, com o alimento, né, ela tem a ver com a parte psicológica.